porque nós temos uma massa de manobra dentro do Brasil hoje que está trabalhando em cima desse discurso de acabarem os impostos. Só que a grande parte da sociedade que está trabalhando nisso, eles não são pagadores de impostos. Eles são recebedores de impostos, e isso que eu estou falando não é da boca para fora, isso é estudado em economia, que no momento que você tem a transferência de renda, por exemplo, se você pega uma pessoa que recebe um salário mínimo, aí você imagina, vamos imaginar o valor exato, a pessoa recebe R$1.000 por mês, no final do ano aquela pessoa recebe R$12.000, aí você vai descontar tudo que ela paga de impostos, você cai para 6 mil. Tudo exemplo, lógico, eu não estou fazendo um cálculo exato dos tributos brasileiros. Mas vamos imaginar que no final do ano, aquela pessoa que receberia 12 mil, ela acaba recebendo 6 mil porque ela pagou impostos. Aí você começa a colocar o que ela recebe do governo. Olha, defensoria pública, coisa que ninguém pensa. Ela recebe uma saúde pública. Se ela tivesse pago por aquilo ali, talvez ela tivesse pago R$2.000, a quantidade de vezes que ela foi. E aí, quando você coloca educação dos filhos, que obviamente se o Estado não estivesse fazendo pressão, oferecendo uma educação, digamos que uma educação gratuita, o particular estaria oferecendo a educação aí por R$800 por mês, você colocar 3 filhos, tal, no final das contas, aquela pessoa que acha que perdeu 6 mil em impostos, o salário final real dela é 20 mil. Por causa dos bens públicos que ela recebeu, não por causa dos 6 mil de impostos dela, que obviamente não dariam isso, mas por causa da transferência dos realmente ricos, né, que são os que financiam essas campanhas. Então você pensa, quando você escuta uma pessoa falando, não, o Estado tem que parar de fornecer isso e diminuir os impostos para que as pessoas invistam nisso elas mesmas. Aí olha, a irresponsabilidade, que é muito difícil imaginar um pai irresponsável deixar de financiar um carro novo para ficar tirando onda para investir na educação do filho. Então a gente já vai ter várias pessoas aí fora da educação. Quando a gente pensa na saúde, é mais perigoso ainda. Porque se a gente tem uma realidade que pais deixam de comprar um leite para dentro de casa para ir ver um jogo de futebol, já imaginou um cartão de vacina se fosse privado? Então é uma coisa que dentro do campo da economia a gente consegue ver que as pessoas estão sendo feitas de idiotas quando elas embarcam nessa coisa de que não, tem que tirar os impostos. Quando o cara que recebe R$1.000, R$2.000, R$3.000 toca no assunto tirar impostos, eu penso, olha, e quando é o funcionário público é pior ainda. Porque olha como o funcionário público foi feito de massa de manobra dentro da nossa sociedade. Principalmente os que se acham mais espertalhões, juízes, promotores, o teto constitucional. Esses acham que são os bambambam. Eles olham na folha de pagamento e falam, isso é um absurdo, eu estou pagando imposto aqui para poder tratar de vagabundo, né? Porque o Aécio Neves falou que o imposto é para tratar do Bolsa Família. Mas quando o cara pede a redução de impostos, ele não pede a redução de impostos só para ele. Ele está sendo massa de manobra dos empresários e pedindo a redução de impostos para todo mundo. Mas o que eu quero saber é o seguinte, se vai tirar impostos de todo mundo, de onde que vai vir o salário dele? Então, o massa de manobra, principalmente os alta massa de manobra, que são os funcionários públicos de alto nível, promotores, procuradores, que embarcaram na campanha do Aécio achando que estão pagando muitos impostos, eles são recebedores de impostos. Então, aquele dinheiro que está escrito ali é só um dinheiro fictício, impostos. Não, gente, aquele imposto ali ele não paga, ele deixa de receber. E se ele recebesse? A gente teria inflação, que a gente teria um aumento imediato de moeda no mercado. Então, quando você vai para os princípios básicos da economia, você consegue ver como pessoas que seriam de alto nível, quando você pensa um juiz caindo numa dessa, um promotor caindo numa dessa, pessoas que seriam de alto nível. Que recebem do dinheiro do imposto. Que recebem o imposto, são massa de manobra. Os professores, os médicos, etc. Se acabam com os impostos, obviamente o governo vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento deles.